apresentação deles. Obrigado e bom webinar para todos. Muito obrigada, Frederico. Obrigada aí pelas palavras de boas-vindas. Eu acho que a gente já tem os participantes entrando aqui um pouquinho, eu consigo ver aqui na minha tela, a gente está subindo aqui minuto a minuto, segundo a segundo, na verdade. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer para a gente dar continuidade a esse projeto em parceria com a Abrastoa. Eu represento aqui a Universidade de Brasília, o Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, meus colegas todos, em nome deles, eu nosso muito obrigada, e também toda a minha equipe da Amplia Mundo. Um prazer para a gente continuar essa série de diálogos, porque esses webinários, mais do que digamos assim, um projeto, ele é um espaço para diálogo, né? Então, nesse momento em que a gente tem, tanto no mercado quanto na academia, mais perguntas do que respostas, a gente entende que dialogar é fundamental. E aí, contar com parceiros, contar com amigos, com pessoas profissionais que podem inspirar, podem aportar um pouquinho de inspiração aqui no debate, faz muito sentido. Então, muito obrigada também ao Samuel e ao Ricardo Stuckert, que aceitaram estar aqui com a gente hoje. Eu vou começar dando alguns recadinhos antes da gente entrar aqui no tema de hoje, que é o seguinte: a gente se encontra nesse projeto com a Abrastoa toda sexta-feira às 17 horas, aqui tanto no Zoom quanto está passando já ao vivo no YouTube da Abrastoa. Então, pessoal que nos assiste pelo YouTube, boa tarde. E a gente tem muita interação, principalmente depois das apresentações. E para as interações, a gente tem usado a ferramenta de Q&A, que fica logo aqui embaixo da tela, e a gente pede para que as perguntas sejam feitas por lá, porque é uma forma da gente controlar um pouco melhor as respostas. E o chat, então, nesse momento, a gente deixa ele um pouco de lado para a gente conseguir direcionar aqui as perguntas pela única ferramenta. E se alguém fizer uma pergunta que te interessa, eu sugiro, faz um like, dá um curtir na pergunta, porque aí ela vai subindo no ranking e a gente entende quais são as que tem mais, digamos assim, mais um conjunto de interesses ali em torno dela. E, além disso, a gente vai fazer o seguinte: teremos, então, as duas apresentações do Samuel e do Ricardo Stuckert, e depois das apresentações a gente vai para as perguntas. Agora, pode fazendo a sua pergunta conforme eles vão falando, sem problemas, porque no momento certo a gente volta lá no histórico e retoma todas as perguntas. A gente já passou de 200 participantes, está subindo aqui sem parar. Muito legal. E antes da gente começar, até para os palestrantes conhecerem um pouquinho melhor aqui, os nossos convidados, quem é que está nos assistindo, eu vou soltar uma enquete na tela e aparece como um pop-up. Aí, são 3 perguntas rapidinho, 3 segundos responde, só para a gente se conhecer um pouquinho melhor e sabermos de onde vocês estão, quem nos assiste, também um pouquinho do seu histórico profissional, e um pouquinho do interesse no tema que a gente vai discutir aqui para nos ajudar a direcionar também a conversa. Então, vamos lá, o pessoal está respondendo. Nossa, interessante. Eu consigo ver aqui, conforme os percentuais vão subindo, muita gente da região Nordeste. Bacana. Vou deixar mais uns segundos aqui para a gente conseguir avançar. Já 50% de pessoas responderam. Muito bom. Seguem as respostas. Seguem as respostas, muito bom. Eu vou encerrando aqui, pessoal. Pronto, já vou encerrar para a gente poder se conhecer, então. Vou compartilhar com vocês os resultados. Eu acho que quem está no Zoom consegue ver, quem está no YouTube, infelizmente, não. Então, vou ler um pouquinho aqui sobre o retorno. Então, nós temos 70% das pessoas que estão na região Sudeste, logo em seguida, 13% da região Sul, 7% do Centro-Oeste, 6% do Nordeste, 3% no exterior e 1% na região Norte. Depois a gente tem 63% do público de agências e operadores, 3% são meios de hospedagem, 8% são colegas de universidades e pesquisadores de turismo, muito bom contar com vocês aqui, 4% são representantes de governos, 4% também são guias de turismo, que bom contar com vocês, obrigada por estarem aqui.
A gente tem 1% de transportadoras aéreas, cruzeiros ou rodoviários, 2% de imprensa e 1% de pessoas ligadas à gastronomia. E 16% de outros, ou seja, um público bastante diverso. E, por fim, nós temos, em relação ao envolvimento da nossa audiência com estratégias criativas e de conexão emocional com o seu público, nós temos 57% das pessoas aqui que lideram as estratégias de criatividade, comunicação e conexão emocional com os públicos, 57%, tá? Então, interessante aí para vocês, Samuel e Ricardo. 24% das pessoas acompanham as atividades, mas não lideram, ou seja, acompanham a equipe, etc. 12% tem interesse no tema e 8% é um grupo variado aqui de interesses. Então, estamos com uma audiência bastante diversa e com alto interesse no tema de hoje. Muito bom. E a nossa conversa de hoje vai ser focada, então, em criatividade e em emoções. Como é que a gente faz em um momento em que temos alguns sentimentos conflitantes permeando aqui a nossa vida, de todos nós, entre eles, né? A vontade de viajar, a vontade de já querer sair desse isolamento, de visitar lugares, parques, etc. Mas, por outro lado, também o medo. Como é que eu mantenho a minha conexão emotiva, emocional com a minha audiência, com o meu público, com os meus clientes, com os meus parceiros, nesse momento? E a gente conta, então, com isso, hoje, 2 profissionais brilhantes que aceitaram o nosso convite estão aqui. Então, eu vou apresentar o Samuel, ele faz também a apresentação primeiro e logo em seguida vem o Ricardo. O Samuel, ele é especialista em gestão estratégica de negócios, comunicação e marketing internacional. Ele já foi Head de Marketing Global da Visit Britain, em Londres, e foi também diretor do Visit Britain para o Brasil e para a América Latina. Ele trabalhou com estratégias para a Olimpíada 2012 em Londres e também Rio 2016. Atualmente, ele é o diretor do Mineirão, um dos mais emblemáticos equipamentos urbanos em Belo Horizonte, talvez em toda Minas Gerais, não é não, Samuel? E também é diretor da Urbia Parques, que, entre outros parques em São Paulo, administra a concessão do Ibirapuera. Então, ele vai contar para a gente hoje um pouquinho de como é que isso está acontecendo, como é que eles estão vendo a criatividade nas ações. E o Ricardo Stuckert, ele é um fotógrafo conhecido mundialmente, principalmente por suas imagens de natureza e de povos indígenas. São dele as primeiras imagens de povos isolados no Acre, que circularam o mundo em 2016 por meio de parceria com a National Geographic. E do seu projeto de fotografar tribos indígenas brasileiras saíram vários outros projetos, né, Ricardo? Inclusive um mais recente em parceria com o governo da França, em que você está expondo o seu trabalho aqui em Brasília, na Aliança Francesa, também, entre outros lugares. Ele também assina a direção de fotografia do documentário Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar esse ano de 2020. E um profundo conhecedor aí de imagens e faz um trabalho brilhante mundo afora. Muito obrigada aos dois pela participação hoje. E, Samuel, vou te dar a palavra para dar início aqui à nossa conversa. Bacana. Muito obrigado. Adorei a apresentação. Para mim é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao convite, Jaqueline. Quero também agradecer ao Fred, ao Stucker, porque a gente tem colecionado aprendizados nesse momento que estamos todos vivendo, né? E eu vou dividir minha fala aqui em 3 momentos, porque eu acho que ela facilita a gente contar essa narrativa dessa história que a gente está vivendo e que ninguém sabe de fato o que vai acontecer no futuro. A gente tem que viver cada dia e viver esse presente. Mas a gente já tem alguns insights de como esse futuro pode ser e o que nós, hoje, agentes de turismo, operadores de turismo, podemos fazer para lidar melhor com essas incertezas. Então, o momento que a gente está é fruto de uma disrupção. A gente vem falando bastante disso do mundo da tecnologia, e eu tenho bastante contato com a indústria fonográfica, o pessoal da música, a área cultural, e eles me trouxeram um paralelo interessante dizendo o seguinte: olha, a indústria da música, da produção de música, já passou por isso lá atrás, no advento do MP3. Então, a indústria já foi disruptada, ela está muito mais preparada hoje para esse momento onde as pessoas consomem esse conteúdo online. Obviamente tem o pedaço dos grandes eventos e dos grandes shows, que são aí a última onda que deve voltar quando a gente puder novamente aglomerar, mas a gente já passou por uma disrupção. O turismo tem um pedaço digital, mas a gente sabe que a gente fala da experiência in loco, né? Mas a gente tem um histórico que tem a ver muito com o meu histórico profissional.
Então, como a Jaqueline falou, eu fui Head do Visit Britain exatamente no momento das Olimpíadas de Londres 2012. Qual que era o grande lance do turismo? Era, vamos levar grandes eventos esportivos e, com isso, projetar um legado turístico, assim como a Austrália teve, né, com Sydney, Barcelona também como um grande exemplo. Então, a ideia é, se eu trago uma grande atratividade para esse destino, as pessoas vão basicamente precisar de passagem aérea, um hotel e seus ingressos para curtir esse destino. Esse universo, neste momento, está disruptado, né? Não é essa mais a lógica do turismo que a gente pode projetar para um futuro próximo. Para um futuro distante, todos nós acreditamos que ele volta, mas nesse momento não. Depois, a minha próxima experiência, diretor do Mineirão, que é um grande estádio. Nós recebemos também Rio 2016, 10 jogos, então participei também do Momento Olímpico do Brasil. E é um grande espaço que só funciona, que só tem razão de existir como equipamento para aglutinar muita gente, né? O Mineirão cabe 60 mil pessoas. E é para isso que ele funciona. Quando eu tenho um evento muito pequeno, montar aquela estrutura gigantesca, ele fica caro demais para o tamanho que ele tem. Então, ele é feito para aglutinar muita gente. E o meu outro desafio, que também é meu desafio atual, são os parques de São Paulo. Então, a gente tem 6 parques na concessão do Parque Ibirapuera. Além deles, a gente tem 5 parques periféricos. E no momento da Covid-19, todos esses equipamentos fechados. Então, meus caros e minhas caras, estamos todos no mesmo barco. Compartilho de vocês as angústias de ter resultados muito difíceis da gente avaliar com os olhos que a gente tinha até o Carnaval desse ano, né? Até o Carnaval desse ano, como que a gente avaliava sucesso é de um jeito diferente de como a gente passa a avaliar o sucesso a partir de agora. O que o mundo antigo trazia para a gente como modus operandi? A gente precisa, nós somos grandes operadores e grandes agentes de turismo, então nós precisamos basicamente juntar aquele pacote, juntar um grupo de pessoas, vender aquele destino, né? Sempre era uma tendência de futuro adiantada que a gente precisaria customizar esses produtos, atender esses profissionais, aliás, esses clientes um a um, e a gente sempre adiou isso, né? Porque era muito mais fácil você entrar num sistema, emitir a passagem, emitir o hotel e empacotar aquilo de um jeito para a massa. Esse mundo não existe mais. Ao mesmo tempo que esse mundo não existe mais, e a gente já tinha aí vários anúncios de que a própria tecnologia ia provocar um sentimento de one to millions. O que é isso? Através da tecnologia, você poder atender milhões de pessoas, mas a experiência é única, né? Cada um se sentindo atendido como se fosse, né? Como somos pessoas únicas com necessidades específicas. Então, para quem trabalha com turismo sabe que eram raras, né? Ou a minoria das viagens em que você precisava de um atendimento especial, por exemplo, né? Que chegava para um hotel, olha, esse hóspede precisa de um atendimento especial, esse hóspede pediu tais e tais, tem tais e tais recomendações. Agora, essa passa a ser a regra geral para todo mundo. Então, a gente tem que se preparar para esse turismo mais customizado nesse futuro próximo, nessa retomada, tá? Então, isso é super importante para a gente entender os movimentos. Qual é o momento atual? O momento atual é de empatia, tá? Então, a palavra-chave desse momento é exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. O turismo já passou por um momento de susto, todo mundo fez a campanha Não Cancele, Remarque, o Mineirão também, nós tínhamos grandes festivais marcados e a gente também fez essa campanha, olha, não pede o cancelamento, não pede o reembolso do seu ingresso, nós vamos remarcar, e os eventos foram remarcados. Nós ainda acreditamos que haverá uma segunda onda de remarcações, porque as primeiras remarcações colocavam eventos de abril para agosto. A gente já sabe hoje que esses eventos também não vão acontecer em agosto. Mas a sensibilidade do momento vai mudando e a gente tem que ter atenção a isso, tá? Uma outra questão do momento atual é a questão do afeto, né? As pessoas estão com uma restrição do abraço, restrição do contato físico, e isso traz para a gente algumas tendências de futuro que a gente pode devolver essas carências para as pessoas no momento da formatação de um novo produto. Então, isso é um insight bacana para quando a gente for falar de futuro, tá? Um outro momento que a gente está agora é das pessoas em casa,
se inspirando através de atividades domésticas. E quais são elas? Netflix, Globoplay, né? Todos os canais aí de streaming. A gente tem a força do YouTube, as lives de música, e isso tudo vai inspirando as pessoas. E é isso que torna os sonhos sonhos. Você acessa uma informação e aquilo passa a ser um sonho. Por que esse momento é importante? Nós, como agências, como empresas de turismo, não devemos abandonar o nosso cliente, precisamos continuar nutrindo esses sonhos. As pessoas precisam continuar querendo viajar, como é da natureza, né, de cada um, mas manter aqueles sonhos de viagem de alguns destinos. Talvez nós vamos adiar 2 anos dessa viagem, mas a gente pode, inclusive, sugerir novos sonhos possíveis para esse primeiro momento. Então, um outro insight para quando a gente for falar de futuro, né? A gente também tem uma massa de pessoas ocupando o tempo pensando em saúde. Então, vocês estão vendo aí, né, as pessoas buscando exercícios pela internet, personal trainer pela internet, yoga em casa, porque a questão mental, da saúde mental, ela se torna cada vez mais relevante. Tudo isso empacota uma série de comportamentos da sociedade que podem se transformar em produtos do turismo. E aí agora falando um pouco desse futuro que a gente vem pela frente, a gente já tem alguns insights de como que as pessoas vão querer consumir turismo. Então, o primeiro insight, todo mundo já entendeu que as viagens de longa duração, muitas horas dentro de um avião, muitas horas dentro de um ônibus ou viagens coletivas, elas estão para um segundo plano, para um segundo momento. Mas as pessoas já querem sair de casa de alguma forma. A gente tem acompanhado no caso do Ibirapuera, por exemplo, o parque está fechado, mas todos os dias nós temos um volume de pessoas enorme no entorno do parque tentando disruptar esse momento dentro de casa. Né? A disrupção é a palavra do momento. As pessoas querem oxigenar esse pensamento, as pessoas querem ver a natureza, encontrar outras pessoas ou viver um momento em família fora do ambiente doméstico. Isso tudo traz a tendência do turismo para a primeira onda. E aí vamos falar bastante de criatividade, vamos falar bastante da imagem desse momento. Quem está aí à frente de parques nacionais, parques estaduais, né, e que tem segredos perto de casa, pode ter um grande trunfo nas mãos. O pequeno, o operador local, ele passa a ser agora um grande aliado para o turismo, inclusive das grandes operadoras, né, no desenvolvimento de produtos que hoje não estão conectados. Qual que era o nosso desafio lá na Grã-Bretanha, quando a gente estava falando de Londres 2012 e tinha o desafio de levar as pessoas, por exemplo, para o país de Gales, que era desconhecido pela grande maioria das pessoas e que fica dentro da Grã-Bretanha. Era um desafio de conectar os pequenos negócios, porque como aqui no Brasil, lá fora também é parecido, as pessoas precisavam se falar e empacotar para que eu, brasileiro, saindo do Brasil, converso com uma agência ou um operador local da Grã-Bretanha, tenho a possibilidade de, através de um grande evento, também explorar o interior. Agora nós não temos mais o grande evento, mas temos a riqueza do interior do Brasil. Turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura que não é em grupo. Essas são tendências que passam, então, a figurar na prioridade das pessoas. Vilas, casas, fazendas que podem ser convertidas em acomodações. E isso, o pequeno empreendedor do turismo, que está lá na ponta, pode desenvolver esse produto e oferecer isso até para uma grande operadora. Né? As pessoas vão buscar primeiro aquele turismo que está no entorno da sua casa, que ela consegue pegar o carro em segurança, saiu de casa dentro da sua bolha da casa, entra numa outra bolha que é o carro e chega numa outra bolha que é um lugar pouco habitado, com poucas pessoas e com atendimento que traga muito afeto, né? Que é outra tendência que a gente tem. Eu trabalhei durante anos com turismo internacional na Grã-Bretanha, que é uma das mecas do luxo, né? Do turismo de luxo. Mas eu falo para vocês que a minha principal experiência de viagem foi quando o meu chefe me resolveu levar para uma fazenda de aspargos no sul da Inglaterra para colher os nossos próprios aspargos e cozinhar. É esse luxo que as pessoas vão buscar depois da quarentena. É esse turismo de afeto, que ele conta uma história que é única e que cada um de vocês pode começar a ser o curador da sua região para os seus clientes. Como que a gente pode reproduzir aquela experiência do turismo na Toscana nos campos do Brasil?
provavelmente a gente precisa conectar uma série de pontos. Qual é o ponto que você vai parar de carro e vai comer o melhor sanduíche, que seja um pão com linguiça, mas que é delicioso? São essas dicas de turismo que o seu cliente pode esperar nesse momento. Como é que você coloca a sua responsabilidade social à frente disso tudo e falando, olha, este é o momento da gente ajudar o turismo local, que está passando grande dificuldade, e tem um hotel que eu já me conectei, tomaram todas as medidas sanitárias e está pronto para te receber. E uma outra questão que eu queria colocar, que é super importante, é a corresponsabilidade. Durante o meu tempo de turismo internacional no STB, Student Travel Bureau, eu era responsável pelos programas de intercâmbio de trabalho. O intercâmbio de trabalho ele é uma experiência incrível, mas ele só funciona se a pessoa que está comprando um produto de turismo topa trabalhar. Sem a corresponsabilidade, aquela experiência ela é negativa. A pessoa chega lá, ela não quer trabalhar, normalmente trabalhos braçais de universitários, e ela não tem a experiência dela entregue. Então, a grande questão é essa, como eu me conecto com essa corresponsabilidade do ponto de vista que o mundo mudou e o cliente também precisa tomar algumas medidas de profilaxia para que ele também se proteja durante todo esse trajeto e não jogue essa culpa, essa responsabilidade toda em cima do agente de turismo ou do meio de hospedagem. Então, vamos trabalhar a corresponsabilidade de que forma? Com muita informação de qualidade e tentando adiantar para os nossos clientes o que eles vão encontrar quando eles chegarem no destino final. Tá? Então, essas são algumas das questões. Voltando um pouco para a linha da inspiração, eu acho que meu tempo está acabando aqui já, eu queria trazer um vídeo para vocês, que é um vídeo muito inspirador, que eu vi recentemente, eu vou pedir a Jaque para tocar para vocês, que era o turismo de Portugal. Então, voltando aí um pouco em pensar esse momento, como as pessoas estão vivendo em casa, o turismo de Portugal, que tem grandes autores, né, de livros clássicos mundiais, aí, que o mundo inteiro conhece, faz uma sugestão para que as pessoas visitem Portugal através da leitura. Jaqueline, eu vou pedir para você dar o play para a gente, por favor. Estão vendo? A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. O mundo. O que é o mundo? Interrompeu, é isso? Interrompeu. Eu não sei se... Esse é o meu computador, peraí. Viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. O mundo. O que é o mundo, ó meu amor? O jardim dos meus versos, todo em flor. Nada dá tanta ideia da constância de caráter como a firmeza de caminhar por mares nunca antes navegados. É só porque as tuas ondas são puras. O fim da viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto. Ver outra vez o que se viu já. Vamos ler Portugal. Bom, só para concluir aí, então... Não, imagina, obrigado, Jaqueline. Só para concluir, então, a minha fala, um pouco sobre a criatividade, ela não precisa de grandes investimentos, ela não precisa de que você tenha uma grande produção por trás, né? O turismo de Portugal, que é um turismo, inclusive, muito rico, conseguiu, numa obra muito simples, se conectar ao momento, né, com empatia, com que as pessoas estão em casa, precisando de sugestões para se divertir em casa, mas que possam também inspirar para que elas vejam aquele destino num futuro próximo. Então, essa conexão com a empatia, todos nós podemos fazer. Tem gente fazendo lives de destinos, tem gente criando novos produtos, tem gente se reinventando. A notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: toda crise passa e nós sairemos dessa mais fortes. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigada a você, Samuel. Quanta inspiração. Que vídeo lindo esse de Portugal, né?
Muito bom mesmo. Palavras fortes você deixou aqui pra gente. Empatia, afeto, corresponsabilidade, riqueza do interior do Brasil. Acho que isso é muito importante. Tenho certeza que a gente vai voltar a elas, inclusive porque, Samuel, já tem um monte de gente de Minas Gerais aqui dando oi e fazendo comentários. Mas antes da gente passar para as perguntas, que a gente vai voltar para elas, o pessoal pode continuar fazendo as perguntas que a gente volta assim que a gente ouvir o Ricardo Stuckert. Ricardo, te passo então a palavra e a gente está ansioso aqui para ouvir um pouquinho das tuas experiências e a tua leitura incrível e tão única de mensagens passadas por imagens, né? Obrigado. Queria agradecer vocês, né, Jaqueline, você, o Fred, o Samuel e a Mariana, de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar um pouco das nossas experiências, que eu acho que o mundo hoje ele vai dar mais valor, né, às experiências, histórias que a gente tem para contar, porque o que a gente está passando, eu te confesso que acho que ninguém nunca imaginou um dia que o mundo fosse viver uma pandemia dessa e a gente fosse sentir tanta saudade de um abraço ou de um aperto de mão, né? Que hoje a gente não está podendo fazer isso. E a fotografia, ela é um pouco isso, né? Ela traz para a gente, aproxima a gente de locais que a gente não esteve e histórias que a gente não sabia e a gente passou a saber. E ao longo da minha carreira, eu sempre fui um caixeiro viajante, sempre viajei muito. E a minha vida toda eu sempre tive, toda semana viajando. E 90% dessas minhas viagens sempre foram a trabalho. Mas nunca deixei de visitar um museu, nunca deixei de visitar um palácio que tinha uma história maravilhosa. E um país que nunca imaginei que eu fosse conhecer. O Brasil, conheci ele inteiro, né? E dar valor, né, a esses locais que a gente passa a ver, né, virtualmente, né, nos museus, nos livros, na internet, e eu pude estar nesses locais e ter um pouco dessa experiência e tentar, através da fotografia, transmitir um pouco esse sentimento, que é o que está faltando hoje, né? Hoje a gente está vivendo um mundo virtual, a gente está fazendo essa reunião aqui, espero em breve poder fazer uma reunião presencial com todos, né? Porque o brasileiro o latino-americano, né? O brasileiro ele tem essa coisa, né, do afeto, né? Eu acho que a gente está sentindo muito essa falta. E aconteceu um fato muito curioso quando a gente foi anunciar nas minhas redes que eu ia estar participando hoje aqui, né? E Amplia Mundo, né? É tão sugestivo porque a gente tem que ampliar mesmo, né? Porque o mundo ficou pequeno para a gente, porque a gente está vivendo dentro de uma casa, 50, 60 metros quadrados. E a pergunta que veio para mim, a pessoa diz assim: volta turismo. A necessidade do turismo, né, das pessoas poderem viajar, se sentir livres, né, mais livres, né, do trabalho, do dia a dia, poder viajar e distrair um pouco a cabeça. E a fotografia, ela me traz isso, porque quando eu entro dentro da minha máquina fotográfica, daquele visorzinho, né, a fotografia eu costumo dizer que é um passaporte para a vida, né, para o mundo, né, porque eu estou em quase todos os lugares. E ao longo da minha vida profissional, eu tive várias passagens, mas recentemente uma passagem que tem me tocado muito são os povos originários do Brasil, né? Os indígenas. E eu falo muito, eu costumo dizer o seguinte: a gente vive numa aldeia global, né? Hoje, mais do que nunca, essa aldeia ela está latente, porque se você vê como é que... Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinham 35 milhões, 36 milhões de índios, e eles viviam aqui de uma forma que eles tinham conceito. Eles sabiam que eles tinham que preservar a natureza. E hoje um pouco dessa pandemia vem disso também, né? A gente não sabe como esse vírus veio, como é que se veio do animal, se não veio um animal em cativeiro ou não, mas eles têm essa consciência de viver em comunidades e que eles sabem que eles têm que cuidar da natureza. Então, eu me sinto assim honrado de estar fazendo esse trabalho com os indígenas e mais honrado ainda de entender um pouco a natureza, entender um pouco do mundo, né? Porque a gente acha que a gente tem um celular, a gente mora na cidade e a gente é dono do mundo. E aí, quando a gente vai para a floresta, vai lá para uma aldeia, a gente acha que é exatamente isso que a gente é dono do mundo. E não é, eles têm o tempo deles. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão tendo tempo para refletir um pouco do que está acontecendo. Porque
se você vê a fotografia, né, inclusive eu queria agradecer aqui, ter a oportunidade de agradecer aqui aos profissionais de saúde que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, de estar se dando, né, dando a vida, né, para salvar vidas, e os jornalistas, né, que devem ter muitos acompanhando a gente aqui, que também estão aí no front, né, estão nessa guerra com esse inimigo invisível e estão registrando, né, o dia a dia através da internet, né, através da comunicação, e a gente ser informado, a população está informada do que está acontecendo. E essa ferramenta do qual a gente está falando aqui, ela é tão importante que a fotografia também é mais importante ainda, mas é uma coisa engraçada. Hoje eu vou ter que falar um pouco de uma fotografia que a gente não sabe, né, o que é essa fotografia, né, exatamente como fotografar isso, porque as pessoas estão muito carentes, né, o que está acontecendo no mundo. Então a gente tem que registrar o que está acontecendo para as pessoas terem, né, se conscientizarem que é perigoso, tem que ficar nessa quarentena, mas ao mesmo tempo, como é que a gente vive sem teatro, sem cinema, sem lazer, sem viagens, né? Imagina, como é que a gente faz para ter o conhecimento, esparecer a cabeça que as pessoas estão vivendo diariamente ali, se batendo ali num apartamento, numa casa. Então, eu acho que o turismo, né, eu estou viajando toda semana, eu não deixei de viajar, estou trabalhando, então eu estou convivendo com as empresas aéreas que estão trabalhando, estou vivendo com os hotéis, como é que eles estão se readaptando, né, e as coisas estão acontecendo, né, tem que ter essa conscientização de que tem que se cuidar para cuidar do próximo. Mas a fotografia, ela tem esse poder de eu estar aqui hoje em São Paulo, amanhã talvez a gente está trabalhando, lógico, com todo o cuidado do mundo, né? Mas eu acho que um papel hoje da imprensa, nosso papel de comunicadores, é mais do que nunca trazer para a população a informação que eles estão precisando, que eles estão carentes, porque eles não podem sair de casa. Stuckert, só uma perguntinha minha. Posso soltar essas fotos? Porque, afinal de contas, você já está falando pode, de uma... Posso? Lógico. Ó, então, começando. Tá ótimo. Peraí, acho que... Então, eu vou falando aqui, quando você vai colocando aí, Jaque. Então, Exatamente. assim, o papel da fotografia, ele tem um papel, assim, enorme, né, da gente conhecer... Então, isso aqui é uma foto maravilhosa que você vê como os índios vivem nessa harmonia lá, né, na aldeia, isso é no Acre. Então, assim, eu vou falando tentando contar um pouco a história. Para chegar nas aldeias, eu demoro 8 horas de barco, 5 horas de carro, mais um avião, depois um avião menor, para chegar num local, sabe, assim, quando que eu ia poder estar num local desse. Então, assim, eu acho que às vezes a gente está dando importância, sei lá, para viajar para os Estados Unidos, para a Europa, e tem um Brasil tão lindo aí para ser descoberto, né? No sentido de pessoas que não conhecem o Acre, que as pessoas não conhecem o Amazonas, né? Esse Brasilzão, né? Esse Brasil continental, que é um país maravilhoso, que tem uma cultura riquíssima, e a gente tem que passar a olhar essa foto dessas crianças. Eu acho que nesse momento é o que a gente está mais precisando, né? De alegria, né? Coisa que a gente não pode agora, nesse momento, perder a alegria, mas também não perder a cabeça de entender que tem que explicar para o vizinho, para o amigo, olha, tem que se cuidar, nesse momento a gente tem que se reinventar. Então, eu estava falando com um amigo meu, tem um fator muito engraçado, assim, muito curioso que está acontecendo, é que as pessoas estão procurando retiros, pousadas pequenas, alugam essas pousadas. Essa foto é maravilhosa, né? Essa foto é a Penha Góes, é uma índia Yanomami. Essa foto eu fiz quando ela tinha 17 anos, não, quando ela tinha 19 anos, 17 anos depois eu fui fotografá-la, então é o antes e depois, 17 anos depois eu fotografei. Então, esse olhar é uma coisa impressionante, você olha, você tem um sentimento nesse olhar, né, de guerreira, de natureza, que é isso que a gente vai ter que ter daqui para frente, a gente vai ter que preservar não só a natureza, mas a gente vai ter que preservar a humanidade, né? Porque eu acho que nesse momento o que a gente está passando hoje no mundo é muito duro. Se você for imaginar como é que deve estar a cabeça das crianças, dos nossos filhos tão pequenos que não sabem que tem que ficar nesse isolamento, não entendem da importância, por que isso, né? Então eu acho que o turismo é um fator assim maravilhoso, porque você imagina como é que a gente vai sair depois dessa pandemia, como é que vão estar as nossas cabeças, né? A gente que está trabalhando, a gente que está saindo, e a gente vê isso já,
Você imagina quem está trabalhando online, está dentro de casa, não tem uma varanda, não tem um quintal. Então, assim, né, a vida da gente, a nossa vida é a janela, né? Recentemente, eu estava em casa, então, assim, pássaros que nunca chegaram na minha janela estão chegando, né? A natureza está vindo para a gente, né? Essa foto no Xingu, né? Esse final de tarde, essa foto é lindíssima. E também aqui no Xingu, né? Você imagina, você tem lá 9 etnias, né, lá dentro convivendo, é um país, né, do tamanho o território é quase do tamanho da Bélgica, e eles vivem lá numa harmonia e sabem que eles têm que cuidar da natureza, porque senão eles não vão ter peixe, não vão ter água para beber. E eu acho que é isso, eu acho que o turismo, né, tem muita gente que viaja, né, e quando a gente volta na bagagem, não volta só com as fotos, né, voltam com as histórias, né, essas histórias que nos enriquecem muito para como ser humano. Então eu acho que, olha só, essa fotografia é muito interessante porque eu tive que ir a Portugal para fazer um curso. Você passou um vídeo agora, o Samuel de Portugal, lindíssimo, e eu fui fazer um curso sobre astrofotografia. E quer dizer, eu ia fotografar e não olhava muito para o céu, né? Então, assim, eu comecei a olhar mais para o céu, comecei a refletir mais sobre a vida, as estrelas. Então, assim, você tem outras vidas ali também que a gente não vive numa selva de pedra, a gente não consegue nem olhar para o céu. Então, eu acho que quando eu fui fazer uma viagem a passeio com a minha esposa, e aí lá ela falou, por que você já não aproveita e faz um curso de astrofotografia? Quer dizer, a gente unindo o útil ao agradável, fiz um curso e daí eu acho que eu passei a enxergar o céu, entender um pouco mais a natureza. Essa foto também é um pouco o que a gente vê no Xingu, né, o Quarupi, e você vê a harmonia que eles estão ali, né, durante o Quarupi. E quando é que a gente vai ter isso de novo, né? Eu acho que o que a gente está passando é um momento de reflexão, o Jaque. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Vou só concluir aqui a tua apresentação, posso? E aí a gente, pode, lógico. Essa foto aqui foi também no Xingu, que mostra um pouco da nossa cultura e esse momento que eu digo, né, que nós vivemos numa aldeia global, né? Essa aldeia global hoje ela está mais unida do que nunca, né? Porque hoje todo mundo parou, né? Como já disse, tem a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. E eu acho que é isso, é o momento da gente refletir e nessa reflexão a gente sair dela, né, de uma forma melhor, porque a gente vai ter que pensar o que mundo que a gente vai querer para os nossos filhos daqui para frente, né? Isso foi na Bahia, isso os filhos de Gandhi. Olha só que coisa, se você pudesse voltar um pouco à foto anterior, Jaque, que você vê, olha só, quando é que a gente vai ter isso de novo? Meu Deus do céu, né? A gente no carnaval na Bahia, não vejo a hora de estar nesse calor humano, de viajar e aprender, né, com o Brasil, com as culturas, né? É a coisa maravilhosa a Bahia, né? Meu Deus. É uma terra maravilhosa. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente vai sair, né, dessa pandemia, mas antes da gente sair, a gente tem que pensar como a gente está agora, né, do nosso bem-estar para poder pensar. E eu acho que a fotografia ela traz um pouco isso, né, esses locais que eu sempre fui, sempre vou. Essa é uma viagem que eu estava nos Estados Unidos. E aí, um final de tarde maravilhoso que você para ali e você fica ali olhando, você fica ali quando acaba o dia, mas acabou o dia, foi tão rápido. E aí a gente fala, mas quando a gente está na cidade, a gente nem para ver o sol se pôr. E aí a gente passa a dar valor a essas pequenas coisas que a gente só dá quando a gente está viajando, porque a gente tem esse momento de reflexão para entender um pouco a vida, que do dia tem 24 horas, o dia, tem noite. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a fotografia ela traz isso para a gente, né? Nesse momento agora de pandemia. O que eu posso dizer para vocês é que espero em breve já estar podendo fotografar esses locais, essas cidades maravilhosas, o Brasil maravilhoso, com as pessoas podendo viver sem nenhum problema, né? Essa foto resume, né, o que a gente precisa, né? A gente precisa de família, carinho. E olhar para o futuro, né? Esse futuro aí que a gente tem aí pela frente. Muito bom, Stuckert, muito bom. Muito obrigada aqui pelas palavras, também ao Samuel.
Quanta inspiração. Estou aqui até emocionada com tanto o vídeo de Portugal quanto com essas imagens assim que realmente nos tocam de uma forma impactante, né? Eu vou convidar o Frederico para a gente começar aqui as perguntas, Fred, pode ser? E nós já estamos com muitos comentários, comentários chegando aqui. E eu vou começar fazendo uma pergunta que que veio da Isis, que é sobre as regiões metropolitanas brasileiras. Como é que o turismo de base pode crescer com o fim da quarentena nessas regiões? Eu acho que talvez a gente pode começar com o Samuel nessa pergunta. Pronto, estava no mudo aqui, voltei. Bom, é uma pergunta excelente, porque eu acho que é esse turismo exatamente que cresce primeiro, né? No primeiro momento que a gente começa a relaxar um pouco, as pessoas começam a poder sair de casa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou em Belo Horizonte hoje, estou passando a quarentena aqui em BH, e a gente tem aqui do nosso lado a Serra do Cipó. A Serra do Cipó, inclusive, foi citada no primeiro webinar dessa série aí que vocês estão fazendo, né, Jaqueline? Por aquele cineasta que falou, eu fui para a Serra do Cipó, não conhecia a Serra do Cipó e não sabia que maravilha que era aquilo, né? E as pessoas precisam conhecer. É muito normal que as pessoas de Belo Horizonte conheçam muito mais o litoral carioca do que o que a gente tem nos encantos aqui do entorno da capital, tá? Isso é um histórico que a gente tem de não valorizar esse turismo local, até em função da falta de meios de hospedagem que a gente encontra nesses locais. Então, a ideia agora é usar esse momento e oferecer esses destinos para as pessoas que vocês conhecem, para os seus clientes. E mais do que isso, desenvolver esses destinos. Como é que a gente desenvolve destino? Aproveita esse momento que está todo mundo em casa, entra no Google, começa a entender quais são as pousadinhas do lugar, liga para o dono da pousada, fala, olha, eu sou agente de turismo, estou pensando nesse momento e eu queria começar a promover o seu espaço, me manda foto, bate um papo, vê se aquele dono é responsável, pensa o que ele está imaginando para esse futuro, né, de como ele está se preparando para essa volta. As questões sanitárias são super relevantes, as questões de responsabilidade social são muito relevantes e elas precisam ser empacotadas e entregues aos seus clientes. Então, o que eu acho que cresce primeiro, nesse primeiro momento que a gente começa a sair da pandemia e que as pessoas começam a se despertar, que elas podem sair de casa de alguma forma, é exatamente esse turismo metropolitano dos encantos rurais, encantos florestais, os parques nacionais, numa região aí que está próxima, 1 hora de carro da sua casa, né? Então, acho que essa é a grande dica, mas é importante empacotar e formatar melhor esses produtos e dar para o seu cliente a jornada completa. Olha, você vai sair da sua casa de carro, não esqueça, passe no posto de gasolina, abasteça, esses carinhos as pessoas vão valorizar. Passa no quilômetro tal da estrada, você vai parar num lugar bacana que tem uma comida fantástica, que é uma comida de raiz. É essa dica que é a dica mais importante do turismo gastronômico daquele passeio, por exemplo. Então, o profissional do turismo agora pode aproveitar tudo que a gente mais gosta quando a gente vai nas viagens do interior, que são aquelas dicas dos locais, e ser agora o porta-voz, o curador desse destino local, desse entorno das grandes capitais. Ótimo, muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui que ela pode ser dividida entre o Stuckert e o Frederico, que é o seguinte. É exatamente aquilo que foi dito, né? Que agora é a hora de mostrar para as pessoas aquilo que elas jamais viram. Como é que se faz isso, Stuckert, por meio de uma imagem? E, Frederico, como é que você coloca isso agora para o teu novo cliente? Porque o teu cliente pode comprar agora nesse novo momento. Ou seja, aquilo que ele nunca viu. Você quer responder, Fred? Primeiro ou eu respondo aqui? Bom, pode começar, eu vou na sequência. Bom, se quiser, Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, o Brasil está tendo uma oportunidade fantástica debaixo de uma catástrofe, né? Que é poder abrir não vou dizer abrir as portas, abrir as imagens, mostrar o que tem, que pouca gente conhece. Muita gente conhece, mas talvez não é muito divulgado, as pessoas não conseguem ter acesso. Eu acho que esse trabalho do Stuckert, por exemplo, essas fotos que a gente vê, nada mais é do que uma propaganda maravilhosa do país. A gente conseguir enxergar algum desses detalhes e gerar
no turista a curiosidade de conhecer em loco e ver, olha, isso aqui eles vivem assim hoje e é um negócio preservado. A gente consegue dar sequência, quer dizer, aproveitar essa oportunidade do momento da gente conseguir mostrar os destinos e colocar isso do lado comercial. Lógico, tem que ter o ponto comercial, isso tem que gerar negócio, gerar emprego, mas hoje a gente consegue, com a imposição de não poder ir longe, né, da gente ter que pegar o carro e lógico, para esses lugares do Acre, assim, não é tão fácil, mas a gente consegue pôr isso para o cliente de uma maneira que ele está fechando os olhos para o que acontece lá fora e está vendo a nossa realidade aqui e pensando como é exatamente o que o Stucker falou no começo, que você não precisa ir para algum lugar tão longe, lógico, você não vai fechar a porta para outros lugares, mas a gente tem essas maravilhas aqui e existe uma estrutura, a gente tem que valorizar esse caso do Samuel falando, por exemplo, do pequeno restaurante no caminho, na estrada, quer dizer, a gente fazer a capacitação das pessoas, dos agentes de viagem, dos turistas, para entenderem que esse nosso produto tem um valor inestimável, que a gente consegue transportar as pessoas, conseguem fazer, manter mais do que essas imagens maravilhosas das fotos que a gente viu agora, que vai ficar na memória de quem for. Quer dizer, a gente tem tanto know-how de ser um viajante para ver coisas mais industrializadas, mais longe, vamos dizer, que não é nenhum fim de mundo a gente olhar um pouco para dentro da nossa fronteira e conseguir explorar esses lugares. Lógico que vai ter sempre um filtro de que dá para ter estrutura, não dá, a gente não quer exatamente num lugar desse ter um turismo superpopulacionado, vai ser muito focado. Acho que o momento do Brasil é excelente para entender que isso vai dar para explorar e sustentar muita gente, muitas famílias, tanto na parte das agências de viagem, turismo receptivo, nas tribos, em todos os lugares, a gente já está bem azeitado. Agora, acho que agora é o momento de, quando começar a abrir os meios de transporte, as cidades, tudo, a gente começar a trabalhar com calma, lógico, não vai haver invasão nenhuma, mas um trabalho com sequência. A gente vai ter que analisar passo a passo, treinamentos, uma série de coisas para levar isso para o nosso cliente. Stuckert, e do ponto de vista de imagem, como é que eu mostro aquilo que eles nunca viram? A deixa do céu. Tem dois fatos muito curiosos. Acontece muito da gente olhar uma foto maravilhosa e quando a gente chega no local, o local não é o que a foto condiz, o que a foto diz. Isso acontece muito. Mas a internet hoje aproximou a gente demais. Então, quando você vai fazer uma viagem, vai para um hotel, você vai lá e vê os comentários das pessoas que tiveram no hotel e eles dão as notas. Então, assim, a fotografia hoje, a gente está vivendo um mundo visceral. Hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica e todo mundo que vão nessas pousadas, nesses hotéis, eles fotografam. E essas fotografias são maravilhosas. E eles contam as histórias através da viagem que eles fizeram. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a comunicação hoje, para a gente, a fotografia, ela é uma fotografia que eu digo para você, é uma fotografia real. Não que a outra fotografia não seja real, porque essa fotografia tem toda uma produção para ser feita. O dia, a hora, o local, a piscina limpa e não sei o quê. Então, a foto ela fica linda, porque nós somos profissionais, nós temos que fazer isso. Eu acho que até o profissional hoje, depois pós-pandemia, ele vai ter que mostrar o local com as pessoas. Como é que as pessoas vão poder se locomover? Você tem 100 pessoas ali dentro, ela vai ter que ter 30 pessoas. Então, eu acho que a imagem, não que ela não seja... Antes, quando a gente fazia uma imagem, você entra num hotel, tá aquele hotel maravilhoso, aquele final de tarde, tudo isso. Eu acho que a gente tem que mudar a fotografia. A fotografia ela tem que ser como a gente é dentro de casa, com a família, real. Como é que a gente vai almoçar? São 5 pessoas na mesa? Vão ficar 5 pessoas. Como é que a gente pode ficar 2 metros de distância? Como é que vai ser essa fotografia? Porque a fotografia que eu quero para minha família, a fotografia que eu vou ter segurança de que eles vão estar de uma forma protegidos. Porque, querendo ou não, a gente tem
mais de 4.300.000 pessoas infectadas, são mais de 300 mil mortos no mundo. Né? Isso só vai. Como é que isso vai parar quando tiver uma vacina? Se vai ser em dezembro, se vai ser em fevereiro, se vai ser ano que vem? Quer dizer, então eu acho que a gente tem que se adaptar, sim. E a fotografia que a gente tem que ter a melhor fotografia que a gente pode mostrar é aquela fotografia que as pessoas vão se sentir naquele local com as pessoas lá dentro. Um vídeo das pessoas fazendo um relato, olha, estivemos aqui, foi assim que aconteceu. A realidade, não atores. Né? Eu acho que a gente tem que ter as pessoas, para as pessoas sentirem. Para quando eu entrar ali, eu falei assim, poxa, é real, a pessoa está falando lá. Não é uma pessoa que foi... É óbvio que quando você for fazer um trabalho de divulgação, você tem que ter todo esse outro trabalho por trás, porque é o jornalista que vai explicar o que está acontecendo, são quantos quartos, e como é que é feito esse serviço, como é que você vai fazer o seu passeio, como é que é esse passeio que vai ter todo esse cuidado. Então, eu acho que agora essa fotografia, ela é mais do que nunca, a fotografia já está todo mundo junto, não tem mais, sabe, só a empresa. A empresa vai ter que pegar um jornalista e colher informações, entrevistar as pessoas que estiveram lá, para as pessoas passarem esse relato dessa fotografia que eles tiveram lá e como foi. Eu acho que é essa fotografia que eu penso agora, que a gente vai ter que se reinventar, não. A gente vai ter que contar mais história, né? Acho que as histórias são maravilhosas e a história contada de uma forma com um roteiro, né? Como é que a gente pode sair disso melhor? Stuckert, eu vou fazer só um comentário em cima do que você disse e vou passar mais uma pergunta que tem tudo a ver com isso para vocês três. Que é o seguinte, você lembra, recentemente, você e eu, a gente fez, e a Mariana, a gente fez um trabalho aqui em Brasília com os maoris da Nova Zelândia, que estavam aqui em novembro do ano passado, vieram para uma cúpula aqui na Universidade de Brasília, e você foi fotografá-los, fez um trabalho, um vídeo, fez um trabalho maravilhoso com eles ali na Praça dos Três Poderes. E naquela ocasião, a gente queria levá-los para conhecer comunidades indígenas locais, brasileiras, e tem muitas aqui no entorno, inclusive na cidade de Brasília, né, no perímetro urbano de Brasília, e a gente não conseguiu. Você lembra disso? A gente não conseguiu porque, enfim, não existia uma comunidade ali estruturada para fazer essa recepção, e os povos indígenas da Nova Zelândia, os maoris, eles têm por protocolo, sempre que eles vão em território de outros povos autóctones, originais, eles gostam de pedir permissão para a entrada na terra do irmão, né, do outro povo indígena, e a gente infelizmente não conseguiu fazer isso aqui em Brasília. E agora vem a pergunta que eu quero fazer para vocês três, e principalmente começando pelo Fred, que é o seguinte, a gente tem essas oportunidades nas regiões metropolitanas que são, às vezes, muito mais próximas do que a gente podia imaginar. Só que, como uma comunidade indígena que mora no perímetro urbano de Brasília pode se estruturar, se organizar para se inserir nesse novo perfil de consumo? E aí eu vou entrar aqui para a pergunta diretamente, que vem de dois lugares. Do professor Ricardo Alves, que nos assiste via YouTube, e da professora Deise Bezerra, do Paraná. Ela trabalhou na Paranaturismo muitos anos e fez toda a formatação de muitos produtos no Paraná. E a pergunta dele se coincide, que é o seguinte: eles gostariam que vocês falassem um pouquinho mais sobre como pode ser esse trabalho entre os grandes operadores, né, os operadores principalmente baseados nas grandes cidades, principalmente os associados da Brastoa, com os pequenos operadores locais. Como é que eles podem trabalhar em conjunto e, mais ainda, que esse conjunto seja expandido para as comunidades, junto aos fotógrafos, como o Stuckert estava dizendo, que a foto hoje é de todo mundo junto e, portanto, o trabalho também é de todo mundo junto. Como é que isso pode ser feito para a gente trazer essa nova oferta para o novo consumidor? Fred, acho que a gente começa com você, porque a pergunta fica muito no papel dos operadores maiores, nacionais e associados da Brastoa. Certo. Bom, primeiro, a gente não tem que pensar que vai inserir, por exemplo, essa comunidade indígena com a comunidade não indígena, a população de Brasília. No meu ver, isso é uma coisa que já tem que estar inserido, né? Eles já são uma comunidade. Brasília ou qualquer outra cidade, as pessoas de diferentes níveis já são uma comunidade e já estão inseridos. É questão agora de ver como talvez explorar, no bom sentido, explorar o lado cultural, o lado de experiências que as comunidades podem trazer para a gente. Aí entra diretamente o pequeno operador local, ou grande, e não o grande operador de fora. O contato inicial vai ser esse operador local. Ele vive o dia a dia das cidades de Brasília ou de São Paulo, ou de qualquer lugar que a gente tiver
essas experiências para ver. Então, o que acontece? A inserção do pequeno empresário local, conectando a comunidade indígena, o restaurante da cidade por onde o turista vai passar, o hotel que ele vai dormir antes, ou eventualmente, se puder fazer alguma experiência dele dormir num local, tendo uma experiência indígena, para ele entender como é que é o dia a dia, toda essa situação. Então, acho que é muito importante e essencial, não tem como não ter a inserção do empresário local. Isso em qualquer, você pegar nas comunidades de Bertioga, aqui no estado de São Paulo, que é muito próximo do aeroporto de Guarulhos, por exemplo, você pegar em Brasília, Norte, Nordeste, todas as regiões a gente consegue juntar isso, mas aí vai ser toda essa fusão dos operadores, dos pequenos operadores receptivos locais, em contato com os grandes operadores e agências do Brasil inteiro e do exterior também. A gente tem aqui tem empresas aqui de turismo receptivo de altíssimo nível no Brasil que trazem turistas de fora. Então, eu acho que essa conexão de todos é o essencial para poder funcionar. Não vai ser ninguém isolado que vai conseguir fazer, mas o mais importante é pensar que essa comunidade que vai mostrar a experiência dela, essa cultura nova, ela tem que estar inserida no meio da vizinhança dela. Não é uma coisa que a gente vai ver agora, olha, um pessoal estranho que está lá, vamos começar a vender vocês. Não pode nem pensar dessa forma. Tudo conectado como uma unidade mesmo. Perfeito. Samuel? Eu acho muito rico esse desenvolvimento, né? Se a gente para olhar o turismo internacional, ele é feito de pequenos. A gente fica achando do lado de cá, né, que está comprando uma grande empresa. Quando você vai lá para as Highlands na Escócia, por exemplo, você vai ver que é um pequeno negócio que organiza um roteiro, que conta uma história e que aquilo é entregue para poucas pessoas. Exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora é o momento de turismo para poucas pessoas. Então, ele é feito por pequenos e ele é feito de forma reduzida, né? Eu não tenho um ônibus com 60 pessoas e eu preciso preparar todo um meio de hospedagem para receber. Não, é o contrário. Eu estou recebendo uma família, às vezes são 4 pessoas. Então, qualquer pessoa, um pequeno empresário, ele consegue se preparar para isso. Só que ele não tem essa visão. Então, o que eu imagino? O papel das grandes operadoras é funcionar como plataforma. E aí, olhando já para o mundo disruptado, né? .com, vamos falar das experiences do Airbnb, que nada mais é que essa conexão. Permitir que as pessoas que estão em grandes cidades turísticas, coloquem seus serviços, por exemplo, serviços passeio fotográfico pela Serra do Cipó, né? E está lá na plataforma do Airbnb. As grandes operadoras, elas podem funcionar fomentando esses pequenos que estão em contato com as suas agências para que eles se transformem em pontos de experiência. Mas isso é necessário desenvolver a visão. A visão só é desenvolvida através de treinamento. Essa informação, que pode ser extremamente luxuosa, ela não é vista como luxuosa para o cara que tem uma criação de cabra e que faz um leite maravilhoso e que faz um queijo maravilhoso e que aquilo pode virar uma experiência maravilhosa para as pessoas que vão comprar aquele produto próximo de casa. Então, acho que é mais ou menos por aí. Operadoras cumprindo uma responsabilidade social de ajudar o mercado de turismo, oferecendo essa plataforma para essas experiências acontecerem e, ao mesmo tempo, despertando esse olhar para um fazendeiro, para um dono de restaurante, que não se via dessa forma e que pode agora oferecer uma experiência, no meu ponto de vista, luxuosa para esse turista. Muito bom. Antes de eu passar para o Stuckert, Samuel, eu vou te pedir para fazer uma conexão disso que você acabou de dizer. Se você puder, posso dar um spoiler sobre as lives lá no Mineirão? Porque é exatamente um dos exemplos do que você acabou de dizer. Você pode contar para a gente o que você me contava antes sobre o projeto? Claro, sem dúvida. Então, o Mineirão tem essa conexão muito forte, né, com o conteúdo de grandes festivais, né? A gente fez só no ano passado 260 eventos culturais, fora o futebol que todo mundo já conhece. Só que existe nesse momento uma série de artistas independentes, super talentosos, que cantam em bar, que cantam no casamento, né? As pessoas que estão fora da grande mídia e que não conseguem fazer uma live sozinhas para conseguir as doações ou o seu próprio cachê. Então, o trabalho que a gente está fazendo agora, junto com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, é oferecer uma plataforma para que esses artistas
possam ser vistos e que possam, né, levar entretenimento para casa das pessoas através de uma plataforma que dê visibilidade para essas pessoas. Acho que traduzindo isso para o mundo das operadoras de turismo, é mais ou menos esse papel que elas podem ter nesse momento, né, de ajudar o pequeno, ajudando como plataforma. Muito bom. Stuckert, eu ia passar a palavra para você, mas antes disso, tem um comentário que é para você que eu acho que vai bem nessa linha e vai contribuir com a tua resposta, que é o seguinte, da Jussara Rocha, de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que ela acha que o futuro é se conectar ao natural. Então, que desmistifica a expressão do novo normal e que para ela isso significa natural. Que o natural tem que ser o novo normal, né? A gente deixa de lado o novo normal para se acostumar ao natural, que vem exatamente dessa conexão com o afeto, com a identidade real, a cultura genuína com a natureza. E é exatamente isso que você transmite por meio das suas fotografias. Você acha que ela está correta nisso de perspectiva de futuro? Eu acho que ela está correta, no sentido que o fato que a gente está passando hoje no mundo, ela está mais do que correta, né? Eu acho que o fato de você ir para sua casa e colocar os pés no chão, descalço, pisar numa areia, numa terra, numa grama, você já está conectando com a natureza. E isso a gente não dava esse valor, né? Em cima da pergunta dela, e como eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre natureza, porque eu me conecto muito bem com a natureza, me sinto muito bem, e quando eu volto mais forte ainda, eu tenho certeza que ela está certa e que eu estou certo também. Só que a gente, infelizmente, a gente não tem uma estrutura ainda para que a gente possa fazer esse tipo de turismo, porque o Brasil, imagina, é continental, é um país muito grande. Mas, em cima da pergunta dela, o que eu queria falar da tua pergunta anterior, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, quando eu falo para o Brasil, né, um turismo regional. Porque a gente tem que ir tão longe para ir para um lugar tão bonito, porque a foto que saiu no Instagram de fulano, de tal, é linda, eu tenho que ir lá para fazer a mesma foto. É isso que está acontecendo no mundo, né? E eu acho que, olha só, nós estamos falando do meu trabalho com os indígenas. Então, em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, lá em São Jorge, todo ano, acredito que esse ano, não sei ainda, não falei com o Juliano, não sei se vai ter, um festival, né, uma aldeia multiétnica. E essa aldeia juntam vários povos indígenas, com várias culturas, e aí os turistas que estão lá na cidade, eles podem visitar e podem ver um pouco dessa cultura, dessas culturas que estão ali naquele festival. E aí, por que eu estou me referindo a São Jorge, né, a Chapada dos Veadeiros? Fica 300 quilômetros de Brasília, né, 4 horas de Brasília. Eu pego um carro, posso ir para lá, almoçar e posso voltar ou dormir, passar o final de semana. E lá é um turismo maravilhoso. Lá eu me conecto com a natureza. Eu não preciso ir lá para a Amazônia, lá para o Acre, para me conectar com a Amazônia ou me conectar com a natureza. Às vezes está tão perto da gente, só que a informação não chega para a gente. Por quê? Porque as grandes operadoras, né, as grandes empresas, elas colocam toda aquela potência, aquela força para o turismo se direcionar para lá. E a gente hoje, depois da pandemia, a gente tem que ver uma coisa mais perto, tem que se conectar com esse turismo regional. O Brasil é tão grande, por que a gente não pode fazer isso? Então, quando o Fred fala, né, e o Samuel também fala, que, né, esse turismo de carro, gente, uma das maiores recordações que eu tenho na minha vida é quando eu viajava de carro com a minha família, porque a gente tinha tempo para conversar, a gente ficava no carro e ver o Brasil, parar, almoçar naqueles restaurantes maravilhosos de beira de estrada. Ah, mas não está seguro hoje, não está tão seguro, então não viaja de noite, mas 300 quilômetros dá para a gente ir para um local tão maravilhoso como a Chapada dos Veadeiros, que você ali se conecta com a natureza e se conecta com mais do que com a natureza. Ali tem uma energia fortíssima e que tem pessoas que moram em Brasília e nunca ouviram falar e nunca foram lá. Então, eu acho que é isso. Acho que a função nossa de comunicadores, de pessoas que trabalham no ramo, né, amplia o mundo, vamos ampliar o mundo para o mundo que está do nosso lado, que a gente só olha para frente. Se a gente virar um pouquinho, a gente está aqui do lado, a 300 quilômetros de Brasília. Esse exemplo vai servir para todo mundo de lá, por incrível que pareça, Jaque.
Eu fiz uma foto, aquela foto que eu te falei lá das estrelas, foi na Chapada, foi na aldeia multiétnica, estava lá na aldeia e tinha aquele céu maravilhoso. Eu fiquei, a Cris, os meninos ficaram na pousada. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu dormi, não, eu fiquei a madrugada inteira lá, me conectando com a natureza, comendo um peixinho frito lá com os índios lá na aldeia, nessa aldeia multiétnica, onde tem esse evento. Eu não dormi, então a gente se conecta. E aí as pessoas foram dormir numa barraca. Qual foi a última vez que vocês dormiram numa barraca? Pega uma barraca, coloca no quintal da sua casa e chama você dormir com seu filho nessa barraca. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer. Quando a pergunta da nossa amiga, que ela faz a pergunta como é que a gente se conecta, começa se conectando em casa, do lado. Né? Ela está certa, porque a gente passa a dar esses valores que a gente nunca teve. Entendeu? Então, eu acho que a fotografia é isso. Eu não precisei ir lá no Acre, não precisei ir lá na Amazônia e fiz uma foto que eu fiz um curso em Portugal de astrofotografia e consegui fotografar as estrelas com os índios no festival, que é onde se casa tudo, porque é um festival, ele é feito para que tenha, né, público, turista, tem locais para as pessoas dormirem, tem banheiro, tem toda uma segurança, que isso realmente é feito para o turismo, para as pessoas, para a cultura, né, que as pessoas vão lá para aprender. Eu acho que é isso, eu acho que a gente vai se reconectar nessa aldeia global do lado de casa, desse turismo regional. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta agora do Roberto, presidente da Abrastoa. Fred, começando por você. O Roberto quer saber o seguinte, né? Então, a gente está conversando aqui sobre como inspirar os clientes por meio de fotos, por internet, por filmes, né? Por conexões variadas aí emocionais. Mas os operadores e as agências precisam estar preparados para isso. Ele pergunta: como vocês veem qual é a melhor forma de fazer isso? Fred. Bom, Roberto, muito boa pergunta. O que eu acho é o seguinte, a gente vê muito no exterior, até o Stucker estava falando, não, a gente tem a pessoa que vai para o exterior, quer ir para o exterior, focado no exterior. Por quê? É tudo em função do marketing que é feito de cada local. Então, a gente pode pensar que é o marketing do Brasil. Tem que pensar no marketing do município, do marketing da região. Pegar os municípios e regiões se unirem e se divulgarem como uma unidade. Você vê, por exemplo, Gramado e Canela, cidades vizinhas, tem que ser divulgado junto. Então, o que a gente precisa aqui no Brasil, acho que para começar essa divulgação, os entes locais de turismo com uma gestão profissional. Eu acho que não cabe, nesse caso, uma gestão política, tem que ser extremamente profissional. Uma gestão pode ser uma parceria com capital privado, capital público, mas tem que ser uma pessoa, um executivo de vendas daquele destino. Tá? Com esse conceito, a gente vai ver, começar a brotar no Brasil essas regiões, esses pacotes, assim vamos dizer, de destinos juntos que se autopromovem para começar a aparecer, tanto internamente quanto no exterior. Muito bom. Samuel. Eu só posso concordar. Realmente, quando a gente fala de marketing de destino, ele é uma união de esforços, né? E a gente, às vezes, fica achando que vamos esperar o governo fazer uma campanha ou uma prefeitura fazer uma campanha, sendo que, às vezes, uma liderança local pode fazer um trabalho espetacular e conectar esses pontos, né? Então, a minha dica agora das pessoas que ainda têm algum tempo aí, né, que ainda não conseguiram ocupar esse tempo, é que comecem a fazer essas conexões locais, para que esse marketing de destino, hoje é muito fácil para a gente linkar Gramado e Canela, mas eu tenho certeza que não começou automático, né? As pessoas têm que se conectar e fazer esses roteiros funcionarem, pensando na prioridade da experiência desse viajante. Né? Então, qual é o caminho que ele vai fazer? Onde faz sentido incluir no roteiro? Opa, a gente tem a Estrada Real aqui em Minas Gerais, que é pouco ativada. Será que não está na hora de reativar a Estrada Real e ela virar um grande destino turístico de carro, não só para Minas, mas para quem está no Sudeste todo? E isso não está sendo falado no momento. Então, o que eu acho é que, através de pequenas lideranças e contatos com esses grandes operadores, o mundo do turismo pode se ajudar. O que a gente percebe em termos de responsabilidade social, que é uma das tônicas desse momento, é que ela faça sentido, né? Então, tem muita gente aí que pode ser uma operadora grande que fala, eu quero doar álcool gel para o hospital. Tente reverter os seus investimentos, o seu olhar para esse pequeno agente de turismo que está agora passando uma dificuldade e vamos tentar reconstruir um futuro próximo
para que ele consiga enxergar uma saída para essa crise. Muito bom. Stuckert, você tem alguma sugestão das operadoras e agências, como é que elas se preparam para isso? Acho que você está no mudo. Pronto. Eu acho, Jaque, que eu acho que nesse momento, voltou, eu acho que nesse momento é momento de reflexão para todo mundo, né? Não é que a gente vai ter que se reinventar. Eu acho que tá na frente, tá na nossa frente o que a gente tem que fazer. A gente sabe que nesse momento a gente tem que primeiro cuidar da saúde da gente e do próximo. E para que depois a gente possa sair dessa pandemia, como é que essas pessoas vão sair disso? Né? Vão sair machucadas, né? No sentido, todo mundo muito carente de informação, carente de sossego, né? Porque você imagina, Jaque, tá todo mundo trabalhando em casa. Você é mãe, todo mundo que é mãe, elas estão trabalhando e estão tendo que cuidar da casa. Né? Então, eu queria falar uma coisa muito curiosa, aproveitando esse momento, o que as operadoras poderiam fazer. Você sabe que muitos homens vão sair dessa quarentena ótimos cozinheiros, porque eles estão tendo que aprender a cozinhar. E a gente tem no Brasil, né? A gente fala de Minas, né? A culinária brasileira é maravilhosa. Eu acho que esses roteiros, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que eles têm que se reinventar, porque você vê, em Brasília, os grandes restaurantes, nem todos, mas alguns bons restaurantes estão fazendo entrega de comida em casa. Eu acho que como é que a gente pode se reinventar nesse momento? Como é que a gente vai poder pagar o salário dos funcionários dessas operadoras? Você vê, os Estados Unidos está bancando não sei quantos bilhões. A Disney, como é que a Disney está fazendo? Não sei quantos mil empregos estão direto, né? Que eles estão desempregados, né? Um parque da Disney, 70 mil empregos diretos. Então, assim, você imaginar como é que a gente vai fazer para sobreviver agora nesse momento? Como é que a gente pode se reinventar? Exatamente, é fazer de uma forma, essa fotografia, quando eu falo a fotografia, é preparar, né, para que quando as pessoas saírem da pandemia, preparar as pessoas para as pessoas não se assustarem, porque nesse primeiro momento, o que acontece? Você não vai fazer uma viagem para o exterior tão fácil, que você vai ter que fazer uma viagem de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Você vai fazer, se você sugerir uma viagem de 1 hora e meia, ou então de carro, 5 horas, as pessoas vão fazer essa viagem melhor do que uma viagem se você tiver que atravessar o Atlântico. Então, assim, porque é o roteiro Nova York, Paris e Miami, né? Que é o roteiro que o brasileiro gosta de ir, mas a gente vai ter que se reinventar aqui no Brasil. Né? As praias, a gente tem mais de 8 mil quilômetros de praia. Como é que por que a gente não usa isso? Vamos usar, vamos, usa, mas as pessoas estão deixando de viajar. Isso também vale também como usuário. As pessoas estão deixando de viajar para o Nordeste porque está mais caro do que você ir para Miami. Então, também as operadoras vão ter que se reinventar nisso já. Porque vai ter que se tornar atrativo. Pois é. E dessa palavra que você acabou de dizer, atrativo, eu vou fazer a próxima pergunta, começando de novo pelo Fred, que é uma pergunta, de novo, importante. Antes disso, deixa eu só fazer uma combinação de tempo aqui entre a gente. Já são 6h15 e a gente tinha aí planejado de ficar em torno de 1 hora, já passamos. Só que tem muitas perguntas aqui nesse exato momento, mais de 60. Então, vindo do YouTube, vindo principalmente do Q&A e também meu WhatsApp aqui, que eu não estou dando conta de acompanhar. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui e sugerir, se vocês todos toparem, que a gente siga até 18h30, pode ser? Então, a gente estende um pouquinho, tem uma conversa super rica acontecendo aqui e a gente dá continuidade. E agora, Fred, vou voltar para você uma pergunta que junta o Pedro Miraca, que colocou aqui pela plataforma, e com a professora Helena Costa, que é a nossa coordenadora lá no LEX, na Universidade de Brasília. Olá a todos os meus colegas professores e pesquisadores aqui na UNB. Fred, como é que você acredita que a gente consegue fazer roteiros personalizados em experiências incríveis, incluindo gastronomia, natureza, pessoas, talentos da comunidade, fazer isso customizado, mas dar isso um preço acessível? Bom, a gente tem que ver preço e valor, né? A gente pegar uma coisa, não, quero gastar pouquinho. Então, a gente vai ter que ver realmente o pessoal local, a comunidade local vai ser começando o desenvolvimento disso, quer dizer, o restaurante, o transporte, a hospedagem, todos os componentes disso. Agora, isso vai ser da seguinte maneira, eles vão pegar o melhor que tiver no local dentro de um preço
aceitável. Hoje, o Brasil, com esse câmbio que está, ficou atrativo. Não sei se vai se manter esse câmbio, mas vai ser muito atrativo o pessoal de fora. Então, se a gente pensar do viajante de fora, o preço é bem aceitável. Agora, se a gente for comparar qual que é o custo de oportunidade, eu tenho esse produto no Brasil por esse preço, com valor incluso, né? A gente está tendo um valor em troca do que a gente está pagando, qual seria a outra opção? A gente vão ter coisas muito caras também. Então, a gente vai ter, eu acho que dá para fazer claramente níveis escalonados de produto. Você pode selecionar diferentes roteiros dentro do mesmo destino. Isso a gente já faz com o mercado internacional, faz com outros produtos e perfeitamente pode fazer. Lógico, numa comunidade pequena você não vai ter um leque de opções de hospedagem, de transporte, mas eu acho que a gente vai ter que pensar que não vai ter que ganhar em cima daquele cliente específico. A gente vai ter que ganhar em cima do resultado de divulgação do destino dentro de todos os turistas que visitarem. Quer dizer, a gente tem que diluir isso, pensar, daí fazer um trabalho de inteligência, pensar em quantidade de turistas, quanto que absorve, o que a rede hoteleira oferece, e fazendo um longo prazo. Não adianta pensar, não, mas esse produto é maravilhoso, mas quero ganhar tudo aqui nessas férias de julho para fazer o ano. Assim não vai ser, mas acho que é perfeitamente viável fazer um preço aceitável pensando no longo prazo. Tudo vai ser uma questão de planejamento. Se quiser fazer um turismo emergencial para amanhã, não vai ser a solução. Se fizer um plano de longo prazo, o retorno do investimento é um negócio, não é só a beleza do local, é um negócio que tem que dar rentabilidade para todo mundo que está envolvido. E isso vai ser com planejamento. O custo do produto, sem dúvida, vai ser em função da demanda que tiver, mas eu acho que é perfeitamente viável fazer um preço que uma pena que toda a população não consegue pagar, mas que seja bem viável a grande parte. Longo prazo, né? É uma questão importante que você coloca aqui na discussão. O novo planejamento ele tem que ser feito dessa forma agora, né? Não novo, acho que sempre teve que ser. Se você fizer planejado, você facilita. Não é? Lógico, aquela hora que está o boom das coisas, que todo mundo quer desesperado, aí o pessoal vai ganhando em cima de cada segundo que passa, mas sem longo prazo, né? Exatamente. Samuel... Se eu puder comentar, Jaque, desculpa te interromper. Não, era para você. Ótimo, tem uma frase que eu falo muito lá no Mineirão, que as perguntas das pessoas dizem, o Mineirão custa caro? Eu falo assim, gente, caro é o custo da cadeira vazia. Nós estamos passando por um momento agora de ociosidade, né, dos meios de hospedagem. Eu não consigo acreditar que nós, seres humanos, vamos sair dessa colocando preços absurdos nos nossos serviços. Eu estava lendo uma entrevista do Washington Oliveto outro dia e ele usou uma frase que eu guardei para sempre sobre esse momento agora da pandemia. Ele fala o seguinte, agora não é hora de vender produto, mas é hora de prestar serviço. O que é prestar serviço? É entender a dor do seu cliente, entender a necessidade que ele tem e oferecer um serviço condizente com aquela demanda. E é para isso que nós, profissionais do turismo, temos que nos preparar. Quando eu olho para os parques de São Paulo, por exemplo, e eu entendo que vai existir um boom dos parques urbanos e talvez os parques nacionais mais afastados de visitação logo no primeiro momento da pandemia. Mas são pessoas que provavelmente vão estar saindo de uma economia combalida e sem muita grana para gastar. Algumas pessoas foram demitidas nesse processo ou tiveram seus contratos reduzidos ou suspensos. Então, o nosso desafio hoje do Ibirapuera, por exemplo, é como que eu reabro o Ibirapuera e as pessoas com R$20 conseguem ter uma experiência espetacular de lazer qualificado. Esse é o meu desafio. Então, acho que eu devolvo essa pergunta para todo mundo. A gente tem que entender esse momento e existe uma fortuna na capacidade ociosa. Quando a gente começa a falar de volumes, é um preço baixo aqui, mas outro preço baixo ali, que entrega um valor exponencial para esse cliente e que, na soma, contribuem para o todo. Então, acho que a dica vai por aí. Muito bom, muito bom.
Gente, não para de chegar a pergunta e eu vou já combinar que essa resposta de vocês sobre o preço responde aqui umas 20 perguntas que estavam indo muito nessa linha e que também existe aqui alguns comentários dizendo que quando as experiências são customizadas e atendem menos pessoas, o que importa é você ter muitas outras experiências e dessa forma distribuindo o trabalho para muitos outros prestadores de serviços e talentos locais, né? Então, o artista se insere por meio da oferta de uma visita no seu ateliê, um chefe se insere por meio de, eventualmente, uma forma diferente de oferecer sua gastronomia embaixo de uma árvore, em outros lugares, e aí você vai ampliando a oferta, né, de verdade, com uma série de pequenas experiências numa cadeia. Vocês concordam com isso? Demais. Tá, a gente agora... percebe... Desculpa, só um comentário. Eu participei ontem de uma live que estava o dono do Kinoshita, que é um restaurante japonês super famoso de São Paulo. E mesmo o Kinoshita, que já tem uma reputação incrível, está se reinventando. E pensando exatamente disso, como que eu faço agora para a experiência do meu sushi man chegar na casa desse cliente de maneira completamente diferente, estando no isolamento social. Então, nós temos que nos reinventar e tem muita gente disponível nesse momento. Então, eu não acredito que nós estamos falando aqui de experiências luxuosas. O luxo está na interpretação, né? Como eu falei para vocês, da minha experiência colhendo aspargos no sul da Inglaterra, que não custou absolutamente nada, era uma fazenda de amigos, e foi o que mais me marcou em momentos aí incríveis na Grã-Bretanha. Muito bom, e disso vem uma pergunta para o Stuckert, que está muito ligada à questão da percepção do que você vende, do luxo, etc. Stuckert, um monte de comentário aqui sobre as suas fotos, tá? Um monte. Também, né, a gente vai mostrar logo as suas fotos aqui no webinar. Mas pergunta para você, nessa linha da percepção do luxo, da Patrícia Assis, ela pergunta o seguinte: Stuckert, você acredita que tornar um atrativo, um parque, alguma coisa assim, instagramável, pode ser um dos mecanismos de vendê-lo mais, de vender esse conceito mais, ou se você acha que vai sofrer alguma mudança nesse sentido para esse novo cenário que vem, talvez de um overdose de redes sociais? Ótima pergunta, da Patrícia, né? Patrícia Assis. Ô Jaque, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala aqui, a gente está vendendo esperança. Eu acho que nesse momento a gente não tem que vender esperança, a gente tem que dar esperança. A gente tem que se doar mais nesse momento, porque a fotografia ela traz um pouco isso para a gente. O fotógrafo, a gente está em locais que jamais, se eu fosse turista, eu ia estar, porque eu estou ali a trabalho. Então, acabo conhecendo e acabo curtindo o local também de todas as formas. Então, o que a gente está precisando nesse momento não é vender uma esperança que aquele ali vai ser um local legal, fazer uma boa foto para a pessoa se ver, para a pessoa, como usuário, ver e querer ir naquele local, em cima da pergunta da Patrícia. Eu acho que isso que ela falou está acontecendo agora. Se você olhar, né, nos Instagrams do mundo inteiro, as pessoas estão sendo pagas, né, essa propaganda para ir para esses locais maravilhosos, fotografarem para as pessoas terem a vontade de querer estar ali também, né? Porque eu acho que a internet, o Facebook, o Instagram, né, o YouTube, o que aconteceu? Tem um efeito oposto que está acontecendo hoje com a internet. Antigamente, né, hoje as pessoas querem virar celebridades e as celebridades querem virar pessoas comuns. E depois dessa pandemia, as pessoas querem ficar comuns mesmo. Imagina, como é que eu vou fazer para ir para um hotel 5 estrelas, 6 estrelas na África do Sul, né, com $1, R$6, R$7, né? Como é que eu vou à Inglaterra? Como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, ficou caro. Né? Como é que a gente vai se reinventar dessa forma? Quando a gente faz uma boa foto e num local simples, que a pessoa, né, da pergunta da Patrícia, que a pessoa olha aquele local e fala assim, eu quero estar naquele local também, quero colocar os pés no chão. Eu acho que é isso. Por quê? Porque é um efeito manada. Onde está bom? Esse ano passado foi Paris. Paris sempre vai ser. Esse ano foi Inglaterra, também sempre vai ser. Mas tem um roteiro, o roteiro dos vinhos, o roteiro dos aspargos. Então as pessoas viram moda, vai todo mundo lá fazer foto e vira modinha e pronto. Pegou, virou moda e ali se mantém. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem um leque de opções dentro do Brasil e a gente tem esse complexo de vira-lata que tudo que vem de fora é melhor. Né? É óbvio que o que vai ficar mais atrativo para as pessoas virem ao Brasil, porque vai estar mais barato o dólar, vai estar mais atrativo. Mas como é que vai estar
né, as autoridades, né, sanitárias, como é que o Brasil vai estar seguro para receber essas pessoas? A gente tem que ver isso tudo. Como é que a gente vai fazer investimento se o governo federal não tiver com a gente? A gente tem que ter investimento. Então, quando você fala, a pergunta da Patrícia, esses locais, eles têm que ter investimento. Como é que a gente vai fazer investimento se o setor diminuiu 90%? Como é que a gente vai sair disso? Como é que a gente vai poder vender pacote para o futuro se a gente não sabe o futuro se vai ser agora, se vai ser em dezembro ou se não vai ser? Então, tem todo esse trabalho a ser feito, né? Eu vou terminar aqui essa fala agora, dizendo uma coisa interessante. A fotografia tem um poder mágico, porque as pessoas olham e elas falam, nossa, esse lugar é lindo, eu quero estar aí. Então, eu acho mais do que nunca as operadoras têm que contratar profissionais, fotógrafos, os fotógrafos fazendo propaganda para os fotógrafos, para ir para esses lugares remotos, que não são caros, mas que as pessoas não vão, não sabem que tem, e começar a ser um roteiro, entrar nesse circuito Nova York, Paris e Chapada dos Veadeiros e o interior de São Paulo. Olha, eu vou falar duas coisas para vocês aqui. Eu tenho fascinação por trem, né? Gostaria muito de fazer uma viagem de trem no Brasil. Você tem um roteiro ou outro em Minas, mas você não tem como o Expresso, o Oriente, que você fazer uma viagem maravilhosa dentro de um trem. Gente, olha que coisa maravilhosa. Está aqui, as ferrovias estão aqui. Por que a gente não reage? Tem um em Curitiba maravilhoso de um dos associados da Brastor, que eu tenho que falar, que é o Serra Verde Express. Também, além de outros. Vamos reativar isso. E outra coisa, eu tive que ir a Portugal. Aí eu falo um pouco para as operadoras e para quem quiser investir, né? Que é uma coisa que já tem lá. Eu fui para Portugal para fazer um curso de astrofotografia. Por que não tem um curso de astrofotografia na Chapada dos Veadeiros? Que lá vai ter um investimento que as pessoas vão lá. Enquanto a mulher vai na cachoeira, o filho tomou banho d'água, o pai está lá preocupado para chegar à noite, para deixar a família no hotel e ir lá fotografar as estrelas sem ninguém, sem criança, sem mulher, sem celular. Entendeu? Eu acho que é isso, é reconectar que está do nosso lado, que não tem mais. Perfeito. E aí fazer as experiências nesses lugares, assim como você disse, né? Um curso de altíssimo nível nesse ambiente. Eu vou pedir permissão para fazer uma menção, uma mensagem que nos deixou muito feliz, que vem do Márcio Favila, que é o nosso ex-vice-ministro de turismo aqui do Brasil e é ex-diretor mundial da Organização Mundial do Turismo. Ele manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp e ele diz que está acompanhando o seminário. Prazer, Favila. E parabéns pelas falas. E ele faz a seguinte observação lá de Madrid, que o turismo internacional não vai se recuperar tão cedo e que o turismo interno é isso aí mesmo, que é o meio do reencontro, na ideia da força para o marketing de destinos e que começa pelos familiares e amigos e, inclusive, ali por todo o nosso país, né? E aí ele diz que isso é que vem proporcionar uma experiência inesquecível para muitos, que é uma oportunidade única, novamente, também para os agentes, os operadores e todos os profissionais de turismo do Brasil se reafirmarem nesse novo turismo de base nacional. Obrigada, Favila. Prazer aqui saber que você está nos acompanhando e participando. Então, eu vou continuar. A gente está caminhando aqui 3 minutos para o fim do momento em que a gente falou que ia concluir, mas as perguntas não param, gente, não param mesmo. Eu vou fazer uma em relação a... Aqui, ó, viu, Stucker? Já tinha outro comentário sobre o Serra Verde Express lá em Curitiba. Que é o trem que vai de Curitiba até Morretes e faz outras pequenas rotas ali no Paraná também. Eu vou fazer uma outra pergunta, que é o seguinte... A pergunta acabou de desaparecer, aquela que eu ia fazer. Vamos lá. O que vocês acham que é mais saudável para ser colocado no coração do turismo feito em ambiente rural? Inclusive com relacionamento entre as pessoas e toda a regra de protocolo que precisa acontecer. O que é saudável para colocar no coração de uma experiência de turismo rural em ambiente natural hoje? Essa é uma pergunta ampla. Pergunta difícil, né? Posso começar respondendo? Porque eu sou um apaixonado pelo turismo rural, né? E eu acho que... Oi. Se você pode responder, falar. Eu vou falar uma coisa. O turismo rural, ele sempre vai vir o cheiro do café, do bolinho quente e da comida local. Então, vem as tradições das nossas mães, dos nossos avós. Mas vai lá, responde aí. Eu acho que a minha resposta é muito por aí mesmo. Eu chamo o turismo rural de turismo de afeto.
que eu acho que é o turismo que vai reinar nesse momento, que é esse turismo que reconecta com as nossas raízes. Então, eu consigo ver famílias que moram em grandes centros urbanos, mas que têm origens no interior, né, do seu estado, e que nunca visitaram essas origens e que agora possam a visita pode ser motivada por essa busca às origens, né? Eu dei alguns insights aí no início da fala, mas eu acho que conectar esse momento que nós estamos agora vivendo pode dar alguns guides, né? Alguns links do que fazer com o turismo rural. Então, o turismo rural ele pode ser aquele turismo de pick your own, que eu falei, que foi dos aspargos. Eu vou lá, vou colher meu próprio aspargos, eu vou colher minha própria fruta, eu nunca tirei leite da vaca direto, eu quero ver como é que funciona isso, eu quero ver como é que funciona o queijo de cabra, como essa reportagem que eu vi no Globo Rural recentemente, que me inspirou a visitar uma fazenda de queijo de cabra. Então, são essas coisas que são importantes, mas o mais importante é o afeto. Momentos em família, momentos com amigos que devem ser celebrados. E aí eu queria botar o meu bedelho onde eu não sou chamado, que é exatamente na imagem, que é a área do Stuckert aí, mas é importantíssimo, nós não falamos aqui, da gente não errar na escolha dessa imagem. Essa imagem precisa transmitir a empatia desse momento. Então, por exemplo, uma imagem hoje de uma pessoa cheia de sacola de compras num destino maravilhoso não é uma imagem apropriada para esse momento que a gente está vivendo. Enquanto uma viagem em contato com a natureza, como todas essas imagens maravilhosas que o Stuckert mostrou para a gente hoje, são imagens incríveis. E o problema da gente errar é que a gente pode virar meme, né? Nós do turismo vamos falar, pô, esse momento está fazendo uma propaganda de algo que não tem nada a ver com o que nós estamos sofrendo hoje em casa. Então, a imagem ela tem que levar essa empatia desse momento. Então, isso tem que estar no coração da promoção do turismo rural também. Eu compartilho também com vocês muito do fato da parte da experiência culinária com o turismo rural. É o que mais chama mesmo. E é uma das coisas que remete a uma grande indústria brasileira, que é a agroindústria. Quer dizer, que a gente vê começando no campo, então você consegue promover, mostrar o Brasil de outras formas também, num pequeno produtor rural, essas visitas, ver como funciona aquele produtor de leite que vai deixar o galão na porta do sítio para a cooperativa buscar, para a pessoa ter uma cultura do como funciona o Brasil, desde do princípio lá da raiz até as grandes indústrias. Acho que muita coisa vai ser focada na parte rural mesmo. Stuckert, já que você está no mudo, eu vou fazer uma última pergunta para você. A gente tem que encerrar até por conta do tempo aí de vocês, né? Tem um monte de pergunta aqui, mas não vai dar mais para a gente seguir, que não para de chegar, na verdade. Stuckert, você vê uma indústria de eventos acontecendo em ambiente natural? Já que você falou dos cursos, etc. Vejo. Eu acho que a indústria ela não se baseia só em estádios, só em ginásios, só em locais fechados. Eu acho que a indústria ela tem que se expandir também, porque é mais difícil, porque você tem que fazer uma segurança, você não tem estacionamento, você tem a chuva, você tem o sol, você tem o calor. Mas o carnaval, você quer melhor do que isso? A céu aberto, com chuva e sem chuva? Eu acho que esses grandes eventos eles vão ter que ser repensados, porque eu não sei como é que vai ser, como é que vai ser pós-pandemia, se você vai poder ficar 1 metro, 2 metros das pessoas suando, brincando, como é que vai ser isso? A gente vai ter que se readaptar. Então, eu acho que a indústria, ela pode fazer, por exemplo, você vai fazer um show, você faz um show em um local amplo, grande, para que as pessoas possam ficar sentadas, cada um no seu espaço e respeitando o seu espaço. Eu acho que as pessoas vai ter que se reeducar muito. Eu acho que o brasileiro, a gente vai ter que ter uma consciência muito grande que são vidas. E que se a gente não se cuidar, e a gente também, só voltando aqui numa questão da imagem, que o Samuel e o Frederico estavam falando, em cima dessa pergunta, o Jacques, que é o seguinte, para você ver, o turismo, quando vai para o rural, ou que a gente remete muito, né, à nossa infância, à nossa família, que é a questão alimentar, né? O Brasil é muito rico na culinária. Eu via cartazes
né, nas estradas em São Paulo, em Brasília, o McDonald's fazendo uma propaganda e tem uma vaca. Quer dizer, então o cara olha aquela imagem, tá vendo aquela vaquinha e ele está comendo aquela carne. Quer dizer, a imagem é muito forte. Quando você vê essa imagem, você falou, então, vou comer esse McDonald's porque ele é gostoso. Mas será que o sanduíche feito em casa é mais gostoso? Não sei. Tá aqui, mas a questão é como é feita essa imagem, como a gente trabalha essa imagem, que é muito importante. Como a gente vai vender isso aí? A primeira coisa que a gente tem que vender é segurança, nesse momento. A esperança, a gente não tem que vender. A esperança a gente tem que dar e tem que sentir isso. Mas nesse primeiro momento, o que a gente tem que ter é segurança, que é um turismo seguro, porque eu vou colocar a minha família, não vou colocar a minha família em risco. Então, as operadoras, quem está vendendo esse turismo, ele tem que dar segurança para a pessoa. Né? Se vai ser um evento a céu aberto, qual é a segurança que a pessoa vai me dar para isso? Como é que o evento vai fazer? Se ele não tiver condições, não faça. Vai fazer um evento para 10 mil pessoas? Faça para 1.000 pessoas, faça para 100 pessoas, mas façam vários eventos, porque aí você consegue ter a segurança de que você não vai colocar em risco a vida das pessoas, onde elas estão indo para um lazer, e esse lazer acaba se tornando, né, um desprazer. Né? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que o nosso papel agora, eu acho que queria até agradecer, Jaque, né? Eu acho que isso aqui para a gente é muito importante, porque a gente só aprende, né? São conhecimentos, são experiência com as perguntas, né, que chegam para a gente aqui, conhecimento do Samuel, do Fred, do seu, da comunicação. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, é vender segurança. Muito bom, muito bom. Eu vou encaminhando para o fim aqui para a gente conseguir concluir no tempo planejado. E só para colocar aqui vários comentários, muita gente pedindo o seu contato, Stuckert, e o seu, Samuel, e falando aí, Fred, para montar um programa para fazer uma nova perspectiva de fotografia junto com os operadores. E fazer aqui uma nova estratégia de unir um trabalho diferentão mesmo. Se me permitem falar dessa forma. Muitos comentários nesse sentido. Fred, para a gente encerrar, e Samuel, que último recado vocês deixariam aqui de inspiração para os nossos colegas? A gente está conseguindo aqui, quase 300 pessoas ainda nos acompanham. Bom, eu vejo que o brasileiro, a audiência nossa aqui, a gente tem que ter uma boa autoestima, porque recebi até já pergunta agora durante, mas será que o Brasil consegue chegar lá com um turismo de alto nível, tudo? A gente já tem o principal, que é a matéria-prima. A gente tem o destino, existe uma estrutura de aeroportos, de estradas, não tem uma das ferrovias de passageiro como que, mas ver que a gente pode, a gente já está mais do que meio caminho andado, né? Não é que vamos chegar lá algum dia, nós estamos muito próximo, é questão de planejar, o que eu falei antes, planejar e pensar no longo prazo que isso se concretiza muito rápido. Muito bom, muito bom. Samuel, uma última reflexão para os nossos colegas todos. Eu acho que a reflexão que todo mundo já sabe é que, como toda crise, essa também vai passar, mas ela vai trazer algumas transformações para o nosso segmento. Então, vamos todos nos conectar, né, com empatia, com responsabilidade social para esse momento que a gente está vivendo e olhar para o lado. A solução dos nossos problemas pode estar ao nosso lado. E a gente ainda fica tentando resolver os problemas do futuro com soluções do passado. Está na hora da gente se reinventar realmente. Muito bom. Stuckert. Queria agradecer e, como eu sou brasileiro, não desisto nunca, né? O turismo é essencial para a gente e o que eu queria deixar para vocês é um turismo, né, um turismo seguro, né? O turismo é fundamental, mas tem que ser um turismo seguro. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês e agradecer de estar aqui nesse momento tão especial, num momento tão difícil e a gente está podendo fazer reflexões, né, de um Brasil tão grande. Então eu queria agradecer a vocês, Samuel, Fred e você, Jaque. Eu que agradeço pela aula, Stuckert. Foi muito bom, deu para aprender muita coisa com o Stuckert hoje também, com o Samuel também, mas é uma quantidade de informação, de cultura do Brasil muito bom, parabéns. Muito obrigada a todos. A gente já tinha divulgado o Instagram tanto do Stuckert quanto do Samuel antes aqui do início do webinar. Muita gente pedindo, viu, Stuckert? Onde eu pego as fotos dele e tal? Ricardo Stuckert, né, o seu Instagram. E a gente vai disponibilizar também o material, tanto o link do vídeo que o Samuel passou, muita gente está pedindo também, o de Portugal, Samuel.
e que inspirou Vou muita passar gente. para vocês aí. Então, aqui em meu nome, em nome dos meus colegas da Universidade de Brasília, em nome da minha equipe do Ampliamundo, Mariana, em nome de todos os colegas da Brasfoa com que a gente tem trabalhado aí longas horas para colocar esse projeto para rodar, que está mostrando ser realmente bastante agradável e gostoso de fazer. Nosso muito obrigada. Obrigada, viu, Fred? Para você, toda a equipe da Brasfoa, maravilhosa, muito profissional. E é um prazer. Obrigado pela parceria, muito, muito bom. Dar continuidade, e eu só faço um último merchan, que na próxima sexta-feira, 5 da tarde, a gente vai trazer mais 2 palestrantes para um tema super importante nesse momento, que é tecnologia e Big Data. A gente vai falar com o diretor do Laboratório de Big Data de Buenos Aires, que é o Federico Esper, que é o primeiro laboratório de Big Data feito por um governo na América Latina para fins de uso dos profissionais de turismo. Então, é um investimento público para uso coletivo de todos os profissionais. O Federico vem contar para a gente como é que é esse projeto aqui em Buenos Aires, um projeto maravilhoso, reconhecido pela Organização Mundial do Turismo. E a gente também conta com a Carolina Saz, de Aro, que é da consultoria MAPI, mas que representa e faz as pesquisas para Foxrite em toda a América Latina. Então, ela vai contar para a gente como é que é essa perspectiva de colocar novas tecnologias aí a favor desse novo turismo e como é que a gente faz um bom uso do Big Data para tomar decisões e economizar recursos e investimentos e principalmente não errar nas promoções. Então é isso. Muito obrigada a todos novamente e um ótimo final de semana. Obrigado, ótimo final de semana. Tchau, 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 Stuckert. Muito obrigada. Tchau, Samuel. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada pela parceria. Obrigado. Ótimas colocações de todos hoje. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau.